O milagre que mudou nossa vida, a cura da minha filha no culto da CCB. Marcelo sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprendeu com o pai que o pão só chega à mesa com suor e dedicação. Casou-se com Ana, uma mulher de fé e bondade, e juntos tiveram a filha delícia deles, Sofia, uma menina alegre de apenas 3 anos. A vida não era fácil, Marcelo trabalhava como motorista de caminhão, passando noites na estrada enquanto Ana cuidava da casa e da filha, mas eles eram felizes. Até que, de repente, tudo mudou. Sofia começou a passar mal. No começo, eram apenas pequenos desconfortos depois das refeições, mas logo evoluiu para algo muito pior. Ela chorava de dor, se contorcia, e muitas vezes vomitava um líquido amarelado, ácido, que queimava sua garganta. Os médicos diagnosticaram refluxo gastroesofágico severo, uma regurgitação ácida que, se não tratada, poderia causar sérias complicações. Os remédios ajudavam pouco, e as noites eram de sofrimento. Marcelo e Ana viam a filha definhar, sem forças, sem apetite, e o desespero tomou conta deles. Doutor, tem jeito de sarar isso? Marcelo perguntou, com a voz embargada, segurando a mãozinha fria de Sofia no consultório. Vamos tentar ajustar a medicação, mas em alguns casos, é crônico. Pode ser que ela tenha que conviver com isso a vida toda, respondeu o médico, sem muito otimismo. Aquela resposta foi como uma facada. Marcelo saía do consultório com os olhos cheios d'água, mas não queria que Ana visse. Em casa, à noite, enquanto a esposa embalava Sofia no colo, tentando acalmá-la, ele se trancava no banheiro e chorava em silêncio, pedindo a Deus uma saída. Até que um dia, no trabalho, um colega de estrada, um homem simples chamado seu João, percebeu seu desânimo. Marcelo, você tá muito abatido. Tem algo errado? Perguntou, enquanto tomava um café em um posto de combustível. É minha filha, seu João. Ela tá doente, e os médicos não estão conseguindo ajudar direito, a Marcelo confessou, passando a mão no rosto cansado. Seu João, então, olhou para ele com um brilho nos olhos e disse: Filho, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Lá, a gente ora, e Deus ouve. Já vi coisa que médico nenhum explicou. Por que você não vai num culto conosco? Domingo que vem, às 10 horas. Não custa tentar. Marcelo nunca tinha sido de igreja. Ana, sim, tinha sido criada em uma família católica, mas há anos não frequentava nenhum templo. Ainda assim, o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, eles se arrumaram com o que tinham de melhor, nada extravagante, apenas roupas simples e decentes, e seguiram seu João até a pequena sala de cultos da CCB em seu bairro. Ao entrar, Marcelo sentiu algo diferente. Não havia instrumentos musicais, nem palmas, nem gritos. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, cantando hinos à capela, com vozes que pareciam vir do coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Marcelo e Ana se sentaram nos bancos de madeira, com Sofia no colo, ainda fraca, mas curiosa com aquele lugar novo. O culto seguiu com leituras bíblicas, orações fervorosas, onde todos se ajoelhavam, uns pelos outros, com uma fé que Marcelo nunca tinha visto antes, que testemunhos dados de pé, por irmãos que contavam como Deus os tinha livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Cada palavra parecia tocar fundo em sua alma. Quando chegou a hora da Santa Ceia, Marcelo observou o pão e o vinho sendo distribuídos com reverência, e algo dentro dele se mexeu. Irmãos, hoje temos visitantes. Se alguém aqui precisa de oração, que se manifeste, disse o ancião, olhando para a congregação. Marcelo sentiu o coração bater forte. Ana segurou sua mão, e ele, com a voz trêmula, levantou-se. Eu sou Marcelo. Minha filha tá doente. Os médicos falam que é refluxo, que pode não ter cura. A gente já tentou de tudo, mas ela sofre muito. Se o senhor puder orar por ela, sua voz falhou, e as lágrimas escorreram sem controle. Não houve alarde. Não houve show. Apenas o ancião se aproximou, impôs as mãos sobre a cabeça de Sofia, que estava nos braços de Ana, e começou a orar. Todos os irmãos se ajoelharam novamente, e as vozes se uniram em súplica. Marcelo fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz estranha invadi-lo, como se uma mão invisível estivesse segurando seu coração.
Senhor, tu que és o médico dos médicos, que saraste os enfermos com tua palavra, olha para esta criança. Livra-a deste mal, em nome de Jesus. Amém. Quando Marcelo abriu os olhos, Sofia estava olhando para ele, quietinha, como se nada estivesse acontecendo. Ele a pegou no colo, e ela, pela primeira vez em semanas, não chorou de dor. Passaram-se os dias, e o que veio a seguir foi algo que nem os médicos conseguiram explicar. Naquela mesma noite, Sofia comeu sem regurgitar. No dia seguinte, acordou disposta, brincou, riu. Marcelo e Ana não acreditavam. Levaram-na de volta ao médico, que, após novos exames, ficou estarrecido. Isso não faz sentido. Os níveis de acidez estão normais. É como se ela nunca tivesse tido isso, o médico balbuciou, olhando os resultados. Marcelo soube, no fundo da alma, que havia sido um milagre. Não foi o médico. Não foi a medicina. Foi Deus, através daquelas orações simples, daquela fé pura que ele encontrou na congregação cristã no Brasil. Eles voltaram à igreja no domingo seguinte, dessa vez não como visitantes, mas como parte da família. Marcelo e Ana se batizaram nas águas, em uma cerimônia solene, onde os irmãos cantavam hinos de gratidão. Sofia, agora saudável, corria pelos corredores da sala de cultos, abraçando todos que a cumprimentavam. Anos se passaram. Marcelo se tornou um irmão ativo na congregação, sempre pronto a ajudar, a orar pelos outros, a dar testemunho da bondade de Deus. Aprendeu que a fé não é coisa de momento de crise, que é um caminho, uma escolha diária de confiar àquele que tudo pode. Muitas vezes, a gente acha que está sozinho no sofrimento, a Marcelo costuma dizer, quando dá seu testemunho de pé, como é o costume na CCB. Mas Deus nunca nos abandona. Ele só espera que a gente vá até ele, com humildade, como uma criança. Foi assim que minha filha foi curada. Não por merecimento, mas por misericórdia. E assim, a história de Marcelo e Sofia se tornou mais uma entre tantas que se ouvem nas salinhas simples da congregação cristã no Brasil, histórias de vidas transformadas não por milagres espalhafatosos, mas pela fé que move montanhas, mesmo quando tudo parece perdido. Porque, no final, a maior lição não foi a cura em si, mas o entendimento de que, nas mãos de Deus, até as dores mais profundas têm um propósito. E que, às vezes, basta um passo de fé para ver o impossível se tornar real. A vida de Marcelo e Sofia mudou depois daquele dia, mas não da forma que muitos imaginariam. Não foi só a cura física que transformou tudo, foi a maneira como Deus usou aquela prova para aproximar a família inteira da igreja. Sofia, que antes mal conseguia andar sem sentir dores, agora corria pelos corredores da congregação, brincando com as outras crianças durante os cultos. E Marcelo, que já era um irmão dedicado, passou a ser ainda mais ativo, sempre pronto a estender a mão para quem precisava de um pouco de esperança. Foi numa tarde de sábado, depois de um culto de doutrina, que Marcelo notou um casal sentado nos últimos bancos, com os olhos inchados de tanto chorar. A mulher apertava contra o peito um envelope amassado, como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Marcelo não pensou duas vezes. Sentou-se ao lado deles e, com a mesma simplicidade com que havia buscado ajuda anos antes, perguntou: "Irmãos, o que está acontecendo?" Às vezes, só de compartilhar a dor, o fardo fica mais leve. O homem, chamava-se Roberto, engoliu em seco antes de falar. "Nós perdemos nosso filho há 3 meses. Um acidente. E agora, receberam essa conta do hospital. Não temos como pagar. Já vendemos quase tudo, mas ainda falta muito. Não sabemos mais o que fazer." A voz dele tremia, e a esposa, Ana, só conseguia balançar a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar. Marcelo não tinha dinheiro para resolver aquele problema. Mas tinha algo mais valioso, a certeza de que Deus ouve os que clamam a Ele com sinceridade. "Vamos orar juntos", disse ele, colocando a mão no ombro de Roberto. Deus não tira a dor da perda, ninguém pode, mas Ele pode nos dar forças para seguir. E, se for da sua vontade, Ele abre caminhos onde a gente só vê paredes. Naquela noite, os 3 se ajoelharam ali mesmo, no banco de madeira simples da igreja. Marcelo orou com a mesma fé que havia visto sua filha sarar, sem gritos, sem teatralidade, mas com uma convicção que vinha do fundo da alma. "Senhor, tu conheces a dor desses teus filhos. Não os deixe afundar.
Mostra-te forte, como só tu sabes fazer. No domingo seguinte, durante o culto, um irmão que Marcelo mal conhecia se aproximou dele. Irmão, ouvi falar da situação daquele casal. O Senhor me colocou no coração de ajudar. Não é muito, mas é o que tenho. E entregou a Marcelo um envelope. Dentro, havia exatamente o valor que faltava para quitar a dívida do hospital. Roberto e Ana não conseguiram conter as lágrimas quando Marcelo lhes entregou o dinheiro. Como? Quem? Ana balbuciou, incrédula. Marcelo só sorriu. Foi Deus. Sempre é Ele. Às vezes, usamos uns aos outros como instrumentos, mas a mão que sustenta é a dele. Aquilo não foi o fim da dor deles, a saudade do filho ainda doía como uma ferida aberta. Mas foi o começo de uma nova confiança. Roberto e Ana passaram a frequentar a igreja não por obrigação, mas porque ali encontraram um lugar onde a dor não era ignorada, mas compartilhada. Onde as lágrimas não eram sinal de fraqueza, mas de uma fé que não teme mostrar sua humanidade. Anos depois, Roberto estava de pé, dando seu próprio testemunho. Pensei que tinha perdido tudo. Mas Deus me mostrou que, mesmo no que parece o fim, Ele está preparando um novo começo. Não entendo por que meu filho se foi, mas sei que, se não fosse por essa dor, eu nunca teria conhecido o amor que encontrei aqui na igreja, nos irmãos, e acima de tudo, em Cristo. E assim, como um rio que deságua no mar, a história de Marcelo e Sofia se entrelaçou com a de Roberto e Ana, e com tantíssimas outras que se repetem, todos os dias, nas salinhas humildes da congregação cristã no Brasil. Não são histórias de milagres barulhentos, mas de uma fé que cresce no silêncio, que se fortalece na prova e que, no final, sempre aponta para um Deus que não abandona os seus. Porque, afinal, os maiores milagres não são aqueles que mudam as circunstâncias, mas os que transformam o coração. E isso, só Jesus faz. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Sofia ainda ecoava nos corações dos irmãos, outra família chegava à igreja pela primeira vez, carregando uma dor que parecia não ter consolo. Era a família de Lucas, um jovem de 22 anos que, após um acidente de moto, ficará paralisado da cintura para baixo. Os médicos haviam sido claros: ele nunca mais andará. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho na roça, não sabia mais a quem recorrer. Até que uma vizinha, que frequentava a congregação, lhe disse com firmeza: leva teu filho lá. Se Deus não mudar a situação, Ele vai mudar vocês. E assim, com o coração apertado, eles entraram na salinha simples, onde os irmãos os receberam sem alarde, mas com um carinho que Dona Maria nunca tinha sentido antes. Não houve promessas vazias, nem palavras de efeito. Apenas orações sinceras, mãos estendidas e um convite: venham conhecer a Jesus. Lucas, que antes era um rapaz cheio de revolta, começou a frequentar os cultos. No início, ia por obrigação, mas aos poucos, algo dentro dele foi se quebrando. Não foi de uma vez, mas devagar, como o gelo que derrete sob o sol. Ele ouvia os hinos, as palavras da Bíblia, e sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Até que, numa noite de oração, enquanto os irmãos clamavam por ele, Lucas sentiu algo estranho percorrer suas pernas. Não era uma cura instantânea, não foi um pulo milagroso. Mas era um formigamento, uma sensação de vida onde antes só havia dormência. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhoras graduais, impossíveis de serem justificadas pela medicina. E assim, passo a passo, primeiro com o auxílio de muletas, depois com um andador, e finalmente, segurando apenas a mão do irmão que o levará à igreja, Lucas voltou a andar. Não foi da noite para o dia, mas foi real. E mais do que as pernas, foi sua alma que se levantou. Hoje, Lucas não só caminha como corre. Não para exibir um milagre, mas para levar esperança a outros que, como ele, acham que tudo está perdido. Ele conta que o maior milagre não foi a cura do corpo, mas a transformação do seu coração. Antes, eu só pensava em mim. Hoje, eu vivo para servir a Deus e aos irmãos. Se não fosse a dor, eu nunca teria conhecido esse amor. E assim, como um fogo que se espalha, mais vidas são tocadas. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são espetáculos, são sinais de que Deus está vivo, agindo nos detalhes, nas lágrimas derramadas em silêncio, nas mãos que se unem em oração. Não é uma fé de resultados imediatos, mas de confiança inabalável.
Não é uma religião de promessas fáceis, mas de uma certeza que não se abala. Deus conhece cada um pelo nome e não desiste de ninguém. E enquanto o mundo corre atrás de respostas, ali, nas salinhas humildes, nas vozes que cantam sem microfones, nos abraços sinceros, o milagre continua acontecendo. Não porque as circunstâncias sempre mudam, mas porque os corações, sim, são transformados. E isso, só Jesus faz. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Maria se espalhava como um perfume suave entre os irmãos, outra história de fé começava a ser escrita em um canto simples da congregação. Era a história de Pedro, um homem de mãos calejadas, que há anos carregava um peso que nem os médicos nem os remédios conseguiram aliviar. Pedro trabalhava na construção civil, subindo e descendo andaimes sob o sol escaldante. Mas havia algo que ele escondia de todos, uma dor nas costas que o acompanhava há mais de uma década. Uma hérnia de disco que, segundo os especialistas, só pioraria com o tempo. As noites eram as piores. Ele se deitava na cama, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor, enquanto sua esposa, Ana, orava baixinho ao seu lado, as lágrimas escorrendo em silêncio. Senhor, o Senhor conhece o nosso sofrimento, ela sussurrava, enquanto Pedro apertava os dentes para não gemer. Até que, em um domingo comum, depois de mais uma noite sem dormir, Pedro entrou na salinha de oração não por força de vontade, mas arrastado pela fé de Ana. Ele não tinha mais palavras, só cansaço. Mas ali, entre os irmãos que cantavam hinos de confiança, algo começou a mudar. Não foi um estrondo, não foi um clarão. Foi uma paz que invadiu seu coração, como se uma mão invisível tocasse suas costas e sussurrasse: confie em mim. Os dias passaram, e Pedro continuou indo às reuniões, não porque a dor tinha sumido, porque não tinha, mas porque, pela primeira vez, ele sentia que não estava sozinho naquela luta. Até que, em uma quarta-feira à noite, durante a oração dos irmãos, algo inesperado aconteceu. Enquanto as mãos dos servos de Deus repousavam sobre sua cabeça, Pedro sentiu um calor estranho percorrer sua coluna, como se algo estivesse sendo desfeito por dentro. Ele não gritou, não caiu. Só fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi se curvar e tocar o chão. Depois, lentamente, se levantou. Sem dor. Sem aquele peso que o acompanhava há tanto tempo. Ana, que estava ao seu lado, não acreditou de início. Pedro, é verdade? Ela perguntou, com a voz trêmula. Ele sorriu, movimentou o corpo para os lados, como se quisesse ter certeza, e então abraçou a esposa com uma força que há anos não tinha. É verdade, minha amor. Deus me curou. Mas o milagre de Pedro não parou ali. Porque a cura física foi só o começo. Aquela dor que o havia deixado amargurado, impaciente, quase o afastando da família, agora era só uma lembrança. E no lugar dela, nasceu um homem novo. Pedro começou a visitar outros irmãos doentes, levando não só seu testemunho, mas também a mesma esperança que havia recebido. Ele aprendeu que a fé não é só para os momentos de glória, mas também para as noites escuras, quando tudo parece sem sentido. E assim, como Maria, Pedro descobriu que o maior milagre não era a cura em si, mas a transformação que Deus operou em seu coração. Porque ali, na congregação cristã no Brasil, não se busca apenas a solução dos problemas, mas a presença de Deus que muda tudo. Não é uma fé de fórmulas mágicas, mas de uma entrega diária, de joelhos dobrados e corações abertos. E enquanto o mundo continua buscando respostas em lugares errados, ali, entre pessoas simples, que não têm nada a oferecer a não ser sua fé sincera, os milagres seguem acontecendo. Não porque Deus escolhe alguns e esquece outros, mas porque Ele conhece o tempo certo de cada um. E quando esse tempo chega, ninguém sai o mesmo. Porque o Deus que opera na CCB não é um Deus distante. É o Deus que seca lágrimas, que restaura sonhos e que, mesmo quando o silêncio parece grande, está trabalhando em favor daqueles que confiam nele. E a história continua, porque onde há fé, Deus sempre tem mais a fazer. Era uma tarde de sábado em uma pequena cidade do interior de São Paulo, onde o sol forte ainda queimava as ruas de terra, mas dentro do salão da Congregação Cristã no Brasil, o clima era de expectativa e paz. Entre os bancos de madeira envernizada, sentava-se a irmã Maria, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho na roça, mas com um sorriso que nunca se apagava, mesmo depois de tantos anos de luta. Ela havia chegado cedo, como sempre, não apenas para ocupar seu lugar de costume, mas para orar.
Não era uma oração qualquer, era um clamor que vinha de anos de dor. Seu filho mais novo, Lucas, havia nascido com uma doença rara que os médicos disseram que nunca teria cura. Ele não vai andar, não vai falar direito, prepare-se para uma vida de cuidados, disseram com frialdade. Mas Maria não aceitou aquelas palavras como uma sentença. Ela as guardou no coração, mas também guardou algo mais forte, a promessa que havia ouvido nos cultos, de que para Deus, nada é impossível. Aqueles que a conheciam sabiam que ela não era de desistir. Todas as manhãs, antes de sair para a lavoura, ela deixava Lucas aos cuidados da vizinha e ia até o salão da igreja, mesmo que fosse só para ficar alguns minutos em silêncio, com a Bíblia aberta e as mãos unidas. Senhor, o Senhor vê meu filho. O Senhor sabe o que eu não digo, sussurrava, enquanto as lágrimas escorriam sem fazer barulho. Naquele sábado, porém, algo era diferente. O irmão que presidia o culto falou sobre a fé que move montanhas, e citou casos de irmãos que haviam recebido milagres ali mesmo, naquele mesmo salão. Maria sentiu o coração acelerar. Não era ansiedade, era uma certeza que ela não conseguia explicar. Quando o momento da oração chegou, ela se levantou, mesmo com as pernas trêmulas, e foi até a frente, onde os ancianos impunham as mãos sobre os que buscavam a Deus. Irmã Maria, qual é o seu pedido? Perguntou o irmão mais velho, com voz serena. Ela não conseguiu falar logo. Engoliu em seco, olhou para trás, como se quisesse ver Lucas ali, mesmo sabendo que ele estava em casa. Então, com a voz quebrada, mas firme, disse: é pelo meu filho, irmão. Os médicos disseram que ele nunca vai andar. Mas eu sei que o Senhor pode. Não houve gritos, não houve espetáculo. Apenas mãos unidas em oração, e um silêncio tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas de vidro. Maria fechou os olhos e sentiu uma paz tão grande que quase a fez chorar. Quando abriu os olhos novamente, o irmão sorriu e disse: vá para casa, irmã. Deus já ouviu. Ela saiu do salão com o coração leve, mas também com um medo que não queria admitir, e se nada mudar? Mas quando chegou em casa, encontrou a vizinha esperando na porta, com os olhos arregalados. Maria, vem logo. O Lucas, ele está tentando se levantar. Ela correu como nunca havia corrido antes. E lá estava Lucas, apoiado na cadeira, os joelhos tremendo, mas os pés no chão. Quando a viu, o menino sorriu um sorriso que ela nunca havia visto antes, porque até então, ele mal conseguia segurar a cabeça. Mãe, ele disse, com uma voz fraca, mas clara. Uma palavra. A primeira palavra que saía de seus lábios com nitidez. Maria caiu de joelhos, não de dor, mas de gratidão. Abraçou o filho, sentindo seus pequeninos braços ao redor do pescoço, e chorou como nunca. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Porque ela sabia, aquilo não era coincidência. Era Deus respondendo. Não no tempo dela, mas no tempo certo dele. Nos dias que seguiram, Lucas começou a dar os primeiros passos. Primeiro com ajuda, depois sozinho, cambaleando como qualquer criança que aprende a andar. Os médicos, que antes davam diagnósticos sem esperança, agora olhavam os exames com espanto. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Maria sorria e respondia: tem sim. Chama-se milagre. E assim, aquela história que começou com um diagnóstico cruel virou um testemunho vivo dentro da CCB. Não era apenas Lucas que havia sido curado, era uma família restaurada, uma fé confirmada, e uma igreja que, mais uma vez, via a mão de Deus agindo entre os seus. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. Eles acontecem hoje, nas vidas daqueles que, como Maria, não desistem de crer. Não importam as palavras dos homens, quando Deus já deu a sua. E quando Ele age, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. E a história não para por aqui. Porque onde há um coração que clama, Deus sempre tem uma resposta. E onde há fé, Ele sempre tem mais a fazer. O milagre se completou naquela manhã de domingo, quando Lucas, antes acamado e sem esperanças, entrou na igreja de mãos dadas com Maria, os olhos brilhando e o corpo livre da doença que o consumia. Não foi com alarde, mas com uma simplicidade que fez o silêncio falar mais alto. O menino que os médicos haviam desistido de tratar estava ali, de pé, saudável, como se a sombra da morte nunca o tivesse tocado.
O pastor, ao vê-lo, interrompeu a pregação e chamou a família ao altar. Não foram necessárias muitas palavras, os sorrisos rasgados, as lágrimas nos rostos dos irmãos e o abraço apertado entre pai, mãe e filho diziam tudo. Glória a Deus, murmurava a congregação, enquanto mãos se erguiam em gratidão. Lucas, com voz firme, testemunhou: eu senti uma paz quando a mamãe orou. Depois, só sei que acordei e a dor tinha ido embora. Mas o maior milagre não foi apenas a cura. Foi a fé de Maria, que, mesmo quando as circunstâncias gritavam o impossível, escolheu acreditar no Deus que ressuscita sonhos. Foi o pai, que trocou o desespero por joelhos dobrados em oração. Foi a igreja, que se uniu em jejum e intercessão, provando que a fé coletiva move montanhas. E foi Lucas, que, aos olhos do mundo, era uma estatística, mas aos olhos de Deus, era um sinal vivo de que ele ainda fala. Reflexão final: às vezes, Deus não muda a tempestade, mas nos ensina a dançar na chuva. Outras vezes, Ele acalma o mar e nos lembra que, para Ele, não há casos perdidos, há apenas oportunidades para revelar seu poder. O milagre de Lucas não foi um fim, mas um convite, e se a sua luta também for o palco onde Deus quer mostrar sua glória? Lição de vida: a fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá como deve. E quando menos esperamos, Ele transforma nossas lágrimas em testemunhos, nossas fraquezas em força e nossas histórias em hinos de vitória. Porque na CCB e na vida de quem crê, os milagres não são exceção. São a prova de que Deus ainda escreve histórias com finais felizes para aqueles que o buscam de todo o coração. E assim, enquanto o coro entoava grande ao Senhor, Lucas apertava a mão da mãe, sussurrando: você tinha razão, mãe. Deus ouviu. E o eco daquele milagre continuou ressoando, não só naquela igreja, mas em cada coração que ousou acreditar: onde a fé, Deus faz o impossível virar, já está feito.